Olá, meus amigos, meus irmãos. Hoje falaremos sobre crises. As crises que nos visitam de tempos em tempos, das que insistem em não nos deixar, as crises que envolvem as nossas vidas e as vidas das pessoas que conosco convivem e que afetam nosso humor, nosso ânimo, nossa vontade de encarar as dificuldades e até as coisas simples do dia a dia. Pensemos, por exemplo, na pandemia que vivemos, que muda nossas vidas, muda a forma como trabalhamos, muda a forma como temos que lidar com a morte, pois quantas pessoas que tiveram seus entes queridos que partiram e não tiveram a possibilidade de se despedir da forma como estamos acostumados, de ter um último adeus. Quantas pessoas foram obrigadas a parar de trabalhar por força de um mercado que não consegue absorver seus produtos tanto quanto seus serviços. E não falamos aqui somente como espectadores de uma problemática que existe, mas sim como coparticipantes, pois as dificuldades também nos visitam. Falamos com a experiência vivida das dificuldades da vida, das lutas diárias para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. Sabemos que as crises, quando acontecem em nossas vidas, nos fazem encontrar caminhos para apreender e lidar com as dificuldades, adquirir inteligência emocional para lidar com as intempéries, para buscar caminhos alternativos e assim continuar a nossa caminhada rumo à nossa evolução. Mas nosso intuito não é o lamento, nem valorizar as crises que nos visitam, e sim entender que as dificuldades podem tornar-se molas propulsoras que nos impulsionam a patamares que talvez nunca tenhamos vislumbrado alcançar. Temos muitos exemplos de vida de pessoas que passaram pela Terra, seres extraordinários em que as dificuldades talvez tivessem feito com que desistissem de tudo. E, no entanto, fizeram com que fossem exemplos para todos os que os acompanhavam e também para toda a humanidade. Podemos trazer vários exemplos de superação. John Milton, por exemplo, poeta inglês, que após ser consagrado por vários trabalhos no século XVII, ao invés de lamentar-se por uma doença que o tornaria cego, produz o seu melhor trabalho depois de ficar totalmente cego: o poema O Paraíso Perdido. Ludwig van Beethoven continuou compondo mesmo depois da surdez e compôs sua 9ª Sinfonia, sendo esta considerada patrimônio mundial pela Unesco. Frédéric Chopin, mesmo tuberculoso, deu prosseguimento às suas músicas ricas de ternura entre as suas crises de hemoptise. Wolfgang Amadeus Mozart, mesmo vivendo na mais profunda pobreza, sofrendo competições ultrizes, produziu composições trazendo ao mundo as melodias que lhe vibravam na alma. Epiteto, filósofo estoico, mesmo na condição de escravo e doente, ainda assim filosofava. Demóstenes, orador grego e político, era gago e utilizava-se dos seixos das praias para corrigir os seus problemas de dicção. Steinmetz contribuiu para o engrandecimento da química e, além de contribuir para a expansão do desenvolvimento da corrente alternada, tendo ele problemas graves em suas pernas. Franklin Roosevelt, mesmo vitimado pela poliomielite, tornou-se presidente dos Estados Unidos e, com isso, contribuiu para a paz mundial durante a grande Segunda Guerra Mundial. Helen Keller, cega, surda, muda, comoveu o mundo com sua coragem, cultura, amor a Deus, à vida, ao próximo e a si mesma. Uma frase de Helen que nos faz refletir: as melhores e mais belas coisas do mundo podem não ser vistas nem tocadas, mas o coração as sente. Há uma lista imensa de pessoas notáveis que nos trazem exemplos extraordinários de como lidar com as dificuldades e como se nos apresentam diante de nossas vidas. Por isso,
Trouxemos algumas dessas histórias para que víssemos que é possível superar as dificuldades e não entrar em desespero. Vamos refletir um pouco mais sobre as crises que nos ensinam como lidar com as dificuldades. Creio que todos saibamos a história de Jesus. Por exemplo, a crise da crucificação, que traz desânimo e desespero aos que acompanhavam todas as estações da Via Crucis. Mas pensemos que o fim desta crise é o reaparecimento de Jesus vivo, mostrando a viva e imperecível do Espírito. Pensemos ainda em Jesus, mas no caso Simão Pedro, que ao negar Jesus, cria uma crise em sua mente, mas que o transforma no mais fiel seguidor dos ensinamentos de Jesus. E mais ainda, diante da fé de Simão Pedro, se formam as bases de uma crença, de um cristianismo em que a fraternidade e o amor prevalecem. Caros amigos, uma palavra que tem sido muito pronunciada nos últimos tempos é resiliência. E como é necessária essa atitude de resiliência em nós e em nossas vidas. O ato de podermos nos adaptar às dificuldades que nos visitam e nos fazem reaprender a viver. O motivo de falarmos em resiliência é que muitos de nossos irmãos acabam desistindo da vida, buscando muitos o suicídio, acreditando assim que seus problemas acabarão, não pensando naqueles que ficam, nem mesmo que os problemas não cessam com a morte. Então cabe-nos sim ter resiliência, para podermos suportar as dificuldades e termos forças para resistir à pressão e adaptarmos-nos às intempéries que a vida se nos apresenta. Calma, força, coragem, paciência. Assim passaremos por essa crise, pois todos nós estamos no mesmo mar revolto. Alguns com barcos melhores, alguns de nós com simples canoas, mas todos no mesmo mar. Cabe termos forças para resistir e assim esperar a calmaria que um dia chegará. Para finalizarmos, traremos um texto de Emmanuel, para nossas reflexões nos momentos em que nossas certezas falharem, em que nossa fé esmorecer, principalmente para que tenhamos a certeza de que nunca estamos sozinhos. O texto chama-se Nas Crises. Estarás talvez diante de algum problema que te pareça positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades que se apresentam. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos de provação que atravesses. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensas no campo das inquietações em que, porventura, te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão que te hajas sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Que a força, que a espiritualidade nos proporciona para podermos lidar com as dificuldades que nos visitam, possa ser sentida e percebida por nós, e que nunca desistamos, nem mesmo esmoreçamos com as adversidades que a vida nos imponha, e que nos sirvam como provas para nossos avanços para as posições melhores em nossa evolução espiritual. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê a sua paz. Até uma próxima.